você pode ter o conhecimento e não ter entendimento. Mas para você chegar à sabedoria é o terceiro estágio, não é? Tem que ter o conhecimento, tem que ter o entendimento. Depois, quando você aplica aquele entendimento, aquilo que você já entendeu, é que se torna o quê? Sabedoria, não é? Isso é muito importante. E nós sabemos que só podemos aplicar aquilo que nós recebemos como conhecimento e Deus nos dá entendimento e podermos aplicarmos se nós formos tementes a quem? A Deus. Porque aplicar na prática o conhecimento que você já entendeu tem muito a ver com o temor ou reverência que você tenha com Deus. É por essa razão que há ligação entre a sabedoria com o temor a Deus, mas também há ligação entre a sabedoria com a praticidade daquilo que você recebeu como informação, ou seja, instrução, depois entendeu e você já foi aplicar. Então, tem pessoas que têm a sabedoria, mas essa sabedoria não é de Deus, porque eles têm o conhecimento de certas regras, certas leis que regem o nosso, portanto, universo, a natureza, e eles aplicam aquelas leis e eles passam a ser sábios, porque conseguem ter fruto daquilo que eles implementam. Portanto, esta sabedoria pode lhes dar bons resultados, mas são resultados terrenos, porque a sabedoria também terrena, porque não está associado com o temor a quem? A Deus. Então, esta também é uma sabedoria, só que é de baixo nível, porque é sabedoria terrena, não é sabedoria que vem do alto, porque cada nível, ou seja, cada qualidade de sabedoria tem os seus frutos, como nós falamos em Tiago capítulo 3, versículo 15 a 17. Portanto, qualidade de sabedoria tem seus frutos. A sabedoria terrena, que é animal, diabólica, ela é também, invejosa e tem outros atributos que são frutos desta sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é pura, e os resultados continuam no versículo 17 de Tiago, capítulo 3. Ok? Na aula de hoje não vamos continuar com essa, porque já foi a matéria abordada na aula passada. Hoje vamos entrar nesta nova matéria, que é a perseverança em tempos difíceis. Estamos passando tempos difíceis, mas claro que é uma etapa, é uma fase que vai passar também, é uma tempestade e logo a bonança vai chegar, ok? É um vendaval, é um ciclone, mas depois virá, a calma. Se abrires comigo a sua Bíblia para a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. E vamos ver no capítulo número 1, na verdade, versículo 3 até 8. E assim diz: Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio, de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia,
pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Alright? Então, no versículo 9, vou lendo ainda, até 10. Mas já em nós mesmo tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em que esperamos que também nos livrará ainda. Ok? Então, nesta passagem que nós acabamos de ler, e muitas outras passagens que o apóstolo Paulo descreve, as tribulações que ele teve que suportar, vamos ler outras passagens mais tarde, nós vimos que o apóstolo Paulo aqui estava reconhecendo a severidade das tribulações, dos tempos difíceis que ele teve que ultrapassar na sua carreira missionária como apóstolo, como doutor, como também, portanto, evangelista. Ele tinha esta missão de pregar o Evangelho, mas também de ensinar o Evangelho e também de ser embaixador ou missionário ou representante legal de Deus. Apostolado fala sobre aquele que é enviado como autoridade, alguém que é mensageiro. Então, ele é apóstolo, ele é tanto pregador e também doutor. Aí fala sobre a sua qualidade como mestre, como professor da palavra. Então, o apóstolo Paulo se descreve, apresenta-se nesses três moldes. Se você vê comigo a primeira carta de Paulo, capítulo 2, versículo 7. Diz que para o que digo a verdade em Cristo, não minto, foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então, 1 Timóteo 2, versículo 7. Essa é a referência que eu queria. O apóstolo Paulo foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. E cada, portanto, posição aí, cada ofício representa uma missão específica da parte de Deus. Como pregador é aquele que trabalha com o Evangelho, aquele que promove o Evangelho, pregar, aquele que anuncia o Evangelho. E, portanto, como doutor, aquele que, como apóstolo, aquele que representa aquele que o enviou, que representa Cristo na terra. Ele é um mensageiro especial, com uma mensagem especial. Ele é um embaixador de Cristo. E portanto, doutor, aquele que é didáscalo, ou que é o professor didáscalo, aquele que trabalha com didascalia ou doutrina. Ok, estamos todos juntos? Amém. Ou estão perdidos em algum sítio? Ok, pastor, repete essas palavras gregas. Didáscalo ou didascalia, para novos estudantes, eu entendo, porque nunca falamos sobre isso este trimestre. Mas para os que já vêm, nos outros trimestres já sabem dessa maneira. Didáscalo fala sobre aquele que é professor, aquele que, como o pastor aqui, é poimen didáscalo. Poimen didáscalo é o pastor mestre, pastor professor, em outras palavras. Ok? Poimen didáscalo. Deixa-me escrever estas palavras, como já suscitei uma curiosidade pela parte de novos estudantes. Poimen didáscalo. Ok, desculpa aqui. Ok, vou soletrar para os que estão a escutar. Poimen é P-O-I-M-E-N. Didáscalo é D-I-D-A-S-K-A-L-O. Didáscalo. Ok? E trabalha com o quê? Este didáscalo trabalha com didascalia. Didascalia. Ok? Didascalia é D-I-D-A-S-K-A-L-I-A. Didascalia significa doutrina.
ou ensinamento. Ok? So, esse é o poimen de Daskalo. Então, o apóstolo Paulo diz que ele era pregador, aquele que trabalha com o Evangelho, que anuncia o Evangelho, e também, portanto, apóstolo, que é o mensageiro, missionário, embaixador, aquele que representa o outro, com uma mensagem específica, que é uma mensagem de Deus para a terra, e não só, ele também era doutor, aquele que trabalha com doutrina, que trabalha até ao esgotamento pessoal, psicológico, emocional, trabalhando para alimentar os outros. Ok? Prontos, passamos disso, era simplesmente um pequeno desvio que eu creio que trouxe alguma coisa boa para alguns. Ok? Ou para todos nós, lembrar sempre não é mau. Ok? Então, apóstolo Paulo, como mensageiro, como professor, como pregador, ele encarou diversas dificuldades, graves, portanto, situações que lhe sobrevieram, e ele passou extremas dificuldades, portanto, momentos de grandes, portanto, tribulações, ele sofreu. E aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele afirma isso. Porque se você vê no versículo 8, ele diz que, pronto, começando no versículo 1, diz que, olha, a consolação, eu dou graças aqui a Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele fala de Deus que Ele é Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Veja lá só que muitas das vezes as suas tribulações não são para só você, é por causa dos outros. Você é tribulado para que você possa ter a experiência, ok? Para poder também socorrer os outros que estiverem a passar pelas mesmas tribulações, ou semelhantes, ou até diferentes, ok? E você ter a experiência da consolação para que você também saiba como consolar os outros. Geralmente, quando uma pessoa não sabe o que é sofrer, não tem capacidade de se compadecer com a outra pessoa que sofre. Geralmente, temos dificuldades de nos compadecer com pessoas que sofrem tipo de sofrimento que nós nunca tivemos, portanto, a experiência ou tenhamos passado da mesma situação. Acho que uma vez eu dei um exemplo da Associação Remar. Acho que quando falávamos numa das aulas, acho que é da aula de evangelismo transcultural. Então falávamos dessas organizações que, portanto, trabalham com ação social. Ação social, e eles usam esses ministérios para poder levar o evangelho para as comunidades em que eles estão, portanto, servindo. A Remar é uma associação que está operando aqui em Moçambique, e eu conheço os líderes, tenho amizade com os líderes, e falava de que a maioria dessas pessoas que estão servindo lá são pessoas que saíram de vários ramos, claro, não são todos que estavam, portanto, vivendo uma vida de dependência de, portanto, elementos tóxicos. Não eram todos, mas a maioria deles saíram portanto, alguns eram tóxicos dependentes, alguns eram, portanto, tipo de várias coisas que você pode nomear, não quero aqui trazer tudo, mas eram pessoas que já estavam quase à morte, não é? Viviam contra elas mesmas, praticavam coisas que eram mesmo autodestrutivas, ok? Então, Deus resgata essas pessoas e hoje eles conseguem compadecerem-se com as pessoas que também passam essas circunstâncias difíceis e conseguem resgatar e acolher essas pessoas, cuidar dessas pessoas, dar o amor que essas pessoas necessitam, porque eles também sabem que eles também estavam lá. E alguém lhes amou no estado em que eles estavam, num estado miserável. E aquele amor os resgatou.
Então eles sabem como dar o mesmo amor para as pessoas que também estão nas mesmas situações. Ok? Então, esse é um ponto muito importante que muitas das vezes você sofre sem entender por que você está sofrendo, mas enquanto Deus está te preparando para você poder ajudar as pessoas com a ajuda que você poderá receber de Deus. Esta é uma base da nossa aula de hoje, um ponto prévio para que nós possamos dar o desenvolvimento da nossa aula. Ponto prévio. Então, o que é a perseverança, então? Porque falamos de tribulação, ok? Nós sabemos que tribulações são, portanto, se precisar, posso trazer esta definição da tribulação. Não era parte da minha, portanto, preparação, mas agora eu acho que devo trazer a definição bíblica da tribulação. A tribulação basicamente significa uma pressão, uma aflição, estar sob pressão, ok? De uma forma literal. Estar numa aflição tão grave ou estar numa angústia. Uma angústia, isso é uma dor de coração por causa de acontecimentos contrários na sua vida. Pode ser um peso na sua mente, na sua consciência, no seu coração, ok? Algo que te coloca abaixo e te pressiona, ok? Te pressiona na vida. Pode ser uma forma de perseguição, pode ser uma forma de problemas graves que você esteja passando. Então, essa palavra em grego é T-H-L-I-P-S-I-S. P-S-I-S. T-H-L-I-P-S-I-S. Alright. Então, essa é a tribulação. Então, nós vimos que há necessidade de perseverar, assim que é, durante esses tempos difíceis, tempos de pressões demasiadas em nossas vidas. E essa perseverança é que vai te dar a oportunidade de experimentar a consolação de Deus. Se você persevera confiante no Senhor, se você persevera invocando ao Senhor, e Ele vai te consolar. E essa consolação será aquela que vai te trazer este alívio e também poderá consolar os outros que estiverem a padecer também futuramente ou mais logo, não é? Então, vamos lá dar o seguimento aqui. Vamos lá definir a palavra perseverança. Perseverança. No grego, a palavra perseverança é hupomone. Hupomone. Eu tenho já a palavra aqui no quadro. Hupomone é H-U-P-O-M-O-N-E. Hupomone. Então, a palavra é composta de duas palavras. Hupo e depois mone. Mas a palavra mone é derivada, este hupomone é derivado do hupomeno. Hupomeno, ok? Meno, que significa habitar, residir, permanecer ou continuar. Meno, ok? A palavra meno é M-E-N-O. Meno. Então, a palavra hupomon é o derivado da palavra hupomeno, e que é dividida em duas palavras. Hupo significa continuar, aliás, estar debaixo de. Aliás, desculpa, a divisão é daqui. Então, estar debaixo. Debaixo. Então, essa palavra, hupo, estar debaixo,
e depois meno significa continuar, habitar, residir, continuar. Isto é, continuar embaixo de quê? De pressões, de aflições, de tribulações, de angústia, de aflição. Então, a perseverança significa você continuar debaixo da pressão, debaixo da aflição, debaixo da angústia, debaixo de extremas necessidades ou problemas graves. Quem gostaria de estar neste lugar? Deus vai te dar, né? Ok? Ninguém naturalmente prefere isso, só que se é uma das formas que Deus quer nos ensinar alguma coisa, se aprove a Ele, se agrada a Ele, se é da vontade dEle, às vezes nos leva nesta via. Ok? Às vezes nos leva nesta via. O apóstolo Paulo teve que ir por esta via para que pudesse ser instrumento de Deus para a consolação dos demais que precisariam. E ele estava neste ministério de trazer esta consolação. Então, a palavra meno, como já explicava, é a mesma que nós encontramos em João capítulo 8, versículo 32, onde Jesus fala para os discípulos, começando de 31 de João 8, diz que Jesus falava para os discípulos que criam nele, que se vós permanecerdes nas minhas palavras, vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, no versículo 31, onde fala se permanecerdes, porque aí coloca uma condição, é possível continuar ou não continuar. Se permanecer, se residir, se habitar, se continuar, essa palavra meno, permanecer nas minhas palavras, habitar nas minhas palavras, continuar nas minhas palavras, estar firme nas minhas palavras, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para nós podermos conhecer a verdade, precisamos o quê? Permanecer, continuar, habitar e residir. Não é? Então, por exemplo, se você tem a sua casa, não é? Não estando a arrendar o quê? Mas estando na sua própria casa. Aí você diz que aqui é a minha residência aqui. Eu vou permanecer aqui até que Jesus Cristo venha, não é? Então, é esse aspecto, essa indicação de que nós temos que permanecer na palavra, continuar na palavra, residir na palavra, isto é, continuarmos firmes lá, não deixar alguma coisa nos abalar, nos levar de um lado para o outro, como Efésios 4,14, não sermos como meninos levados por toda a volta por ensinamentos que não convêm, que são ensinamentos de homens sutis ou que enganam fraudulentamente. Então, nós permanecermos naquilo que nos foi inteirado, naquilo que nos foi apresentado, 2 Timóteo 3,14. Permanecer naquilo que nos foi, portanto, confiado. Ok? Então, essa palavra aí reflete, a perseverança é um tema realmente central na Bíblia, pois reflete a confiança contínua em Deus diante das adversidades. Em diversas passagens somos incentivados a manter a fé, mesmo em tempos de dificuldades. E a perseverança é mostrada como uma virtude essencial para a caminhada cristã. Entendeu? A perseverança é mostrada como uma virtude essencial para a caminhada cristã. Sem a perseverança, facilmente desistimos. Sem a perseverança, facilmente nos desviamos. Por quê? Muitas das vezes as pressões da vida são árduas, são difíceis, as perseguições não são brincadeiras. O apóstolo Paulo diz que eles foram de uma forma tão agressivamente pressionados. Ele diz que no versículo 8 de 2 Coríntios 1, diz que, porque no versículo 7, no versículo 8 diz que, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia,
que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Ok? Apóstolo Paulo diz que eles foram agravados sobremaneira, de uma forma extrema, que até da vida desesperaram. Eles já tinham como sentença a morte. Isto é, eles já tinham concluído que não há mais nada aqui. Não temos como sobreviver. Ele diz que para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas confiássemos em Deus que ressuscita os mortos. Isto é, eles já tinham a conclusão de que já acabou. Já acabou com eles. Da maneira que eles foram agravados com essas tribulações, foi tão extrema. E eles concluíram que já não há como evitar a morte aqui. Mas podiam confiar ainda em Deus que podia lhes ressuscitar dentre os mortos. Certo? Deus podia lhes ressuscitar de entre os mortos. Essa é a única esperança que eles tiveram. Deus podia os ressuscitar de entre os mortos. Isso é tão severo, tão grave. Quem já teve essa conclusão lá, acho que já fui aqui. Tribulações extremas. Então, a palavra perseverança, que é o pomone, é diferente da palavra macrotimia. Macrotimia, esta aqui, que é MAKROTYMIA. Macrotimia também fala sobre, por exemplo, a palavra upomone fala sobre paciência, resistência, perseverança, tolerância. Então, essa palavra aí, upomone, é diferente da paciência que nós aprendemos com esse termo macrotimia. Macrotimia também fala sobre outro aspecto de paciência. Alright? Outro aspecto de paciência, mas que esse é conhecido como longanimidade. Estamos todos juntos? Amém. Longanimidade faz parte daquilo que é o composto do fruto do Espírito Santo. Mais uma vez, fruto do Espírito Santo, o fruto, não os frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, não fala dos frutos, mas fala do fruto, que é o amor. O amor produz consigo esses outros elementos, como a fé, como a paz, como a perseverança, mas aí fala do fruto do Espírito. O fruto, no singular, não no plural. Muitas das vezes nós falamos dos frutos do Espírito Santo, mas aí falar sobre o fruto, como o único fruto. Ok? O amor. Então, esse é o fruto do Espírito Santo. Amor, paz, gozo, longanimidade, paciência. Ok? Longanimidade é o mesmo que paciência, mas temperança, portanto, e por aí em diante. Então, o fruto do Espírito. Então, a longanimidade também é fruto do Espírito. Ok? Fruto do Espírito. Então, longanimidade fala sobre tolerância, fortaleza, coragem, paciência. Só que temos que entender que há uma diferença entre a paciência, que é descrito como upomone, e a paciência, que é descrito como macrotimia. Qual é a diferença, pastor? É que o upomone é uma paciência sobre circunstâncias, adversidades, tribulações, acontecimentos contra você, circunstâncias. Quanto que longanimidade, do outro lado, você terá que ter paciência e suportar os outros, as pessoas. Ter a paciência em relação às pessoas. As pessoas podem te maltratar, podem falar mal de você, podem te prejudicar, podem injustiçar você. Entendeu? Então, você terá que ter paciência em relação às pessoas. Esta é macrotimia. Agora, paciência em relação às circunstâncias, acontecimentos, é upomone.
Estamos todos juntos. Se isso sair no exame, então não é para culpar o pastor que não me explicou bem. Aleluia? Agora já vai indicar que isso vai sair no exame, hein? Eu já vi os espertos indicar, isso vai sair no exame para examinar bem, para praticar, ensaiar bem. Não, pode sair ou pode não sair, então não é garantia. Mas... Exato. Então, mas é importante que você entenda isso, essa diferença. Qual é a diferença entre o pulmão e a macrotomia? Ok? So, é importante que nós entendamos isso. Então, pessoas vão te prejudicar na sua vida. Você vai precisar de macrotomia para poder lidar com as pessoas. Se não aprender isso, as pessoas vão te condicionar para você viver na miséria. Isso é forte, não é? As pessoas podem te colocar e você viver na miséria. Repita, pastor. Estou ouvindo alguém aclamar. Repita, pastor. Explica um pouco mais. Como que as pessoas podem te condicionar e você viver na miséria? Vamos lá fazer uma discussão aqui. Vamos lá contribuir com ideias. Como que as pessoas podem te condicionar e você viver na miséria? Sim, vamos lá, contribua. Sim, por exemplo, se alguém, por exemplo, chega de bate, depois você também bater, quase como... Olho para o olho. Olho para o olho. Então isso também pode fazer, pode não haver ninguém justo que faz a mesma coisa. Ok. Vamos lá continuar a pensar. Muito obrigado. Vamos lá continuar a pensar. Como que as pessoas podem te condicionar e você viver na miséria? Desprezando a cada momento. Desprezando o quê? Frequentemente. Ou desprezando quando as pessoas te desprezam. Ok? É um ponto também. Vamos lá. Tem muitos outros pontos que podem ser apresentados. Vamos lá pensar todos nós. Pelo menos dizer uma coisa que pode condicionar você e viver na miséria por cada das pessoas. Sim, querida. Influência em que sentido? Se eu tenho uma amiga que leva uma vida miserável, eu também posso influenciar. Ok. Sim, influência da mente. Ok? Vamos lá. Tem muita coisa que... Eu agora estou a pensar de muita coisa. Então, os irmãos não estão a pensar? Não pode ser isso. Vamos lá, Kelvin, sim. É isso mesmo, vai. Ainda não? Ok. Por exemplo, quase que eu pode estar na resposta por exemplo, ouvir fofocas. Gostar de ouvir mais fofocas. Mas conforme fofocar. Ok. Bom, isso também pode contribuir, sim. Mas tem coisas mais sérias, concretas, que... Sim, Silvestre. O pastor questiona como as pessoas podem condicionar, como a palavra condicionar as pessoas como... talvez de uma forma assim... Quer uma pergunta um pouco mais simplificada? Não. Ok. Responder mais inquietas. Por exemplo, pessoas que olham para a tradição e geralmente lá tem regras. Aquelas regras condicionam-nos para levarmos um estilo de vida. Ok. Então, aquele estilo de vida que nós levamos pode ser de uma forma pobre, digamos assim, mais voltado para questões tradicionais. Ok. Exato. Condicionam-nos, as pessoas podem nos condicionar para vivermos na miséria.
É um ponto. Também pode aplicar. Sim, mas tem mais. Uau. Estou ficando decepcionado aqui. Ok, então eu vou deixar essa questão. Vai sair no exame. Sim, querida, sim. Sim, como cristã. Sim, como cristã. Se eu não conheço a minha identidade. Identidade, sim. Sim. Não tenho isso como mentalidade. Ok. Isso serve definido pelos outros. Ok. E assim, quando não viva na sua identidade própria, Yeah. será miserável. Por exemplo, se der alguém está acontecendo no seu país agora, Aham. se eu não penso com Deus sobre essa situação, Ok. eu posso ficar miserável. Essa pessoa está fazendo assim, então eu sempre sou assim. Assim, eu sei que não, são os poderes que ensinam. Assim eu posso ir na segunda lá e Exato. Exato. Ah, muito bom. Estamos a começar já a entrar no verdadeiro assunto. Ok. Não sei se vocês entenderam o que ela disse. Ela disse o seguinte: se eu, como cristão ou cristão, não entender, não conhecer a minha verdadeira identidade, as pessoas podem definir quem eu sou. Se eu deixo as pessoas definirem quem eu sou, realmente eles terão controle de como eu penso. Aí já vem ligando com a resposta da Ana. As pessoas podem ter uma grande influência na sua mente, principalmente se você não sabe quem você é. Se você não entende a sua identidade, geralmente, qualquer coisa que a pessoa faz contra você, você já começa como diria, analisar de acordo com a sua perspectiva limitada, fora da sua verdadeira identidade. Ela deu o exemplo da situação que está acontecendo agora, aqui no nosso país. Se você não pensar com Deus sobre o que está acontecendo, você pode entrar no estado de miséria. Como é que é pensar com Deus? O que significa pensar com Deus? Eu penso nos termos que Deus define sobre mim. O que Deus diz sobre mim, como Deus vê as circunstâncias, como que Deus vê os acontecimentos, como que Deus vê a minha vida. Então, eu quero pensar como Deus pensa. Isso significa pensar com Deus. Se eu não penso com Deus, eu não vou conseguir analisar as coisas e colocá-las no devido lugar e saber como viver na paz conforme Deus quer. Ok? É muito fácil você ficar ofendido pelas pessoas. Por quê? Você vai interpretar as pessoas, sejam as atitudes, sejam as ações, sejam as palavras das pessoas, de acordo com a sua limitação fora da sua identidade. Aliás, até as pessoas podem intencionar te machucar. Mas se você pensar com Deus, aquela intenção daquelas pessoas nunca vai te alcançar. Aquele veneno que as pessoas intentam contra você, te envenenar, não vai conseguir te atingir porque você está já a pensar com Deus. Um exemplo concreto. Vocês intentaram para o mal, mas Deus fez com que seja para o quê? Para o bem. José, em Gênesis 50, versículo 19 e 20. Não, pensar com Deus realmente vai te livrar de muitas dores da sua cabeça e do seu coração, claro. Então, esse é um bom ponto. E é exatamente onde eu estava. A questão da mentalidade, principalmente conhecer a sua identidade e pensar com Deus. Se você não pensa com Deus, qualquer coisa vai te ofender nesta vida. E você vai ver as pessoas como problema da sua miséria, como a causa da sua miséria. Enquanto que não são as pessoas, é a sua mentalidade. E como disse, até as pessoas podem fazer mal contra você. Se você esteja a pensar corretamente,
o mal que eles pensam contra você, tudo que eles tentam, portanto, a fazer contra você, não vai te machucar. Não vai ficar na miséria. Ok? Aquelas pessoas não terão autoridade na sua vida. Só você fica condicionado com alguém que tem autoridade na sua vida. E geralmente nós é que damos essa autoridade às pessoas para nos condicionar, ficarmos na miséria. Você é que dá a eles essa autoridade. Se você fica miserável, fica triste todo dia, angustiado todo dia por causa de alguém, você deixa essa pessoa autoridade na sua vida para determinar como você deve sentir, como você deve agir, como deve se comportar e tudo mais. Você deu essa autoridade a essa pessoa. Isso é forte, não é? É forte. Por quê? Você tem a autoridade também de se livrar dessa miséria. Como? As pessoas podem te ofender. E às vezes eles podem fazer isso intencionalmente ou mesmo não intencionalmente. Como que você se livra dessa miséria? Perdoando eles porque não sabem o que eles fazem. Ok? Esse é um ponto. Mas também você pode pensar como Deus pensa. Ou você vê aquilo que eles fazem como uma ação não intencional, ou se for intencional, se for comprovado que é intencional, você pode dizer, olha, você vai entregar isso nas mãos de Deus. Deus, se quer vingar comigo, por mim, então faça isso. Se acha que não é justo vingar, então perdoa-lhes. Eu quero estar em paz. Não leva o assunto das pessoas nas suas próprias mãos. É por essa razão que a macrotomia é extremamente crucial, tanto quanto o pulmão é. Porque as circunstâncias também podem te devastar. Se você não sabe como pensar, como Deus pensa no meio das tribulações, você também pode ser devastado com as circunstâncias adversas na sua vida. Passamos. Bom, espero que ninguém saia daqui deprimido, mas saia daqui já livre, porque entende como essas coisas funcionam. Amém? Amém. Porque a verdade liberta, não é verdade? Não é isso? Good. Alright. Temos outras passagens na Bíblia, que são versículos chaves, na verdade, que podemos encontrar na Bíblia, que fala sobre a importância de perseverança. A primeira passagem que podemos ler aqui é Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Depois temos outra passagem também em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4. E, por outro lado, vamos ler também Gálatas 6, versículo 9. Vamos ler esses versículos, depois vamos passar logo para começarmos a ver alguns exemplos de perseverança e superação na Bíblia. Alright? Não sei se o nosso tempo nos permite para fazermos isso agora. Vamos lá ver esses versículos chaves e depois vamos sair do nosso breve intervalo, depois voltaremos para ver estes exemplos. Ok, vamos ler Romanos 5, versículos 3 e 4. Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ok? Então são versículos 3 e 4. Ok? E a esperança, claro que não traz mais confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, em Romanos 5:5. Agora, nos versículos 3 e 4 diz que nos gloriamos. Aí, primeiro, o que é que o apóstolo Paulo diz antes de chegar no versículo 3? Ele fala sobre o fato de sermos justificados pela fé, e por essa razão temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto no versículo 1. Já somos justificados, declarados justos diante de Deus, e por essa razão nada está entre nós e Deus, temos paz com Deus. Ok? Então no versículo 2 diz que pelo qual também, por quê? Por qual quê? Para esta fé temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Então nós estamos firmes pela graça, por meio da fé, ok? Estamos firmes na graça, por meio da fé. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Um dia seremos glorificados. O processo da santificação está em curso, ok? Falamos que tem 3 estágios de santificação. A santificação posicional, a santificação progressiva e a santificação consumada, ou a glorificação, neste caso. Ok? Então, neste caso, nesta fase em que nós estamos na santificação progressiva. Ok? A santificação progressiva, porque no momento que o cristão, ou seja, a pessoa aceita Cristo como Senhor Salvador, essa pessoa já é considerado uma pessoa santa. Ok? Porque já está santificada em Cristo por meio da fé. E essa santificação é posicional. Em Cristo já somos santos. É por essa razão que Paulo podia falar para a igreja de Corinto que ele estava escrevendo a carta para os santos que estão em Cristo. Os santos estão em igreja em Corinto. Mas enquanto que aqueles crentes estavam uma vida tão bagunçosa, uma bagunça total na igreja de Corinto. Mas ele fala a eles como santos. Por cada posição que eles tinham em Cristo. Então, depois disso, a santificação progressiva, que já é mencionada em Tiago 1, versículo 21, que quando nós recebemos a palavra de Deus, Deus está nos salvando. Estamos sendo santificados, estamos sendo lavados continuamente com a palavra. Em João 17, versículo 17, santifique-os na sua verdade, a sua palavra é verdade. Estamos sendo santificados progressivamente, estamos sendo purificados, estamos sendo separados com os hábitos do mundo, porque a palavra santificar ou santificar significa separar. Santos, ágios, significa separado do mundo para uso exclusivo de Deus. Então, quando nós somos santificados, esse é o progresso. Então, no dia em que nós seremos, portanto, transferidos deste terra para o céu, no dia em que nós seremos transformados dos nossos corpos mortais para serem corpos imortais, os corpos corruptíveis serem revestidos da incorruptibilidade, aí será consumada esse processo o processo da santificação será consumado, onde seremos glorificados. Teremos corpos glorificados. O corpos como o corpo de Jesus Cristo depois da ressurreição. Porque seremos transformados num momento, num piscar do olho. Em 1 Coríntios capítulo 15, de versículo 50 em diante. Alright? Então seremos transformados num momento, num piscar do olho. Ok? E seremos semelhantes aqui a Cristo. Em 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3. Neste momento, ninguém nos conhece. Porque não conhece a Ele. Mas quando nós o vermos, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque seremos transformados. Ok? Então, esse será o último estágio da santificação, onde o nosso corpo, a alma e espírito serão completamente santificados. E lembra que quando aceitamos a Jesus, o nosso espírito é santificado. Neste preciso momento, a nossa alma está sendo santificada. E quando sermos arrebatados, ou quando sermos ressuscitados, o nosso corpo também será santificado. Aleluia. Isso é muito, muito profundo, não é? Muito bom. Ok? É bom. Muito bom. Então, vamos lá. Estamos a falar de apóstolo Paulo fala que nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Sabemos que a tribulação produz o quê? A perseverança. Se você não enfrentar tribulações, nunca vai precisar de ter perseverança. Ok? Não vai precisar. A perseverança é necessária em tribulações, com aflições, provações. Então, a perseverança produz o quê? Por sua vez, a perseverança produz a esperança. Não, a experiência, desculpa. A perseverança produz a experiência. Então, a experiência nos leva para outro estágio, que é a esperança.
E já com esperança já não há mais confusão. Ok? Uma pessoa que tem esperança, isso significa que se você não passar pela tribulação, nunca terá perseverança. E se não passa da perseverança, nunca terá experiência. E se não tem experiência, nunca terá esperança. Veja lá que isso tudo é necessário. Alright? E se não tem esperança, não há nenhuma razão para você viver. Se não tem esperança. Não há nenhuma razão para viver. Se você rouba a esperança de alguém, já roubou o sentido da vida. O significado da vida. Roubou desta pessoa. A pessoa que não tem esperança, uma pessoa que vai se destruir a si mesma. Ok? Por que jovens vão se suicidar? Não tem esperança, não há mais razão para viver. Ok? Se uma pessoa não tem esperança, não vê mais nenhuma possibilidade para o amanhã, ela não tem mais motivação para viver. Ok? Então, em Tiago 1, versículo 2 e 4, diz que, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mesma palavra, perseverança. Tenha, porém, a paciência, ou a perseverança, a sua obra perfeita, ou a sua obra consumada, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Alright? Então, nestes versículos, nós vimos que Tiago fala sobre o propósito das provações, das tribulações. Elas nos moldam, produzindo maturidade e caráter através da perseverança. Ok? Então, quanto que Paulo fala sobre que as tribulações servem para um propósito maior, que é o desenvolvimento da nossa perseverança, que, por sua vez, fortalece a nossa esperança. Então, isso tudo é extremamente necessário para o cristão. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, que é o terceiro versículo-chave, Gálatas 6, versículo 9, diz que e não nos cansamos de fazer o bem, pois no seu tempo, ou seja, no tempo próprio, colheremos se não desfalecermos. Essa palavra não desfalecer significa continuar na perseverança. Se você não persevera, significa que você vai desfalecer ou desanimar. Então, não nos cansamos de fazer o bem. Não deixamos de continuar. Continuamos a fazer o bem, porque no seu tempo, no tempo próprio, vamos ceifar. Vamos ter a recompensa. Senão que desanimarmos. Os que desanimam não poderão participar desta recompensa. Então, este versículo nos incentiva a continuar firmes, praticando as boas obras, servindo a casa de Deus, em particular os que são domésticos da fé. Fala sobre a família de Deus em particular, neste versículo 9, aliás, versículo 10. Enquanto nós temos a oportunidade, façamos o bem, principalmente para os que são domésticos da fé. Então, diz que confiando, este versículo nos incentiva a continuar a fazer, ou firme nas boas obras, confiando que no tempo certo haverá uma colheita, se não formos desistentes. Então, como estudantes da escola bíblica, eu sei que há momentos que você pensa em desanimar, pensa em desistir. Mas, na verdade, este tempo é um investimento, meu querido, minha querida. Haverá tempo que o que você está recebendo aqui vai trazer esta recompensa na sua vida. Nós estamos a falar em termos materiais. Falamos ontem na aula que muitas das vezes só nós olhamos para as tribulações, dificuldades, mas não olhamos para aquilo que são as bênçãos nas quais nós padecemos. Há bênçãos. Se você puder contribuir para a alegria de alguém, para a salvação de alguém, para a edificação de alguém, por causa daquilo que você aprendeu, e consolar os outros que precisam da consolação, como o apóstolo Paulo disse, que somos consolados com a consolação, ou seja, somos consolados para que também possamos consolar.
Então, esse é uma bênção poder consolar os outros. Mas você não vai poder consolar uma pessoa se você não for consolado. E nós temos que estar no lugar onde sabemos como ser consolados por Deus. E nós falamos para os que estiveram no culto hoje que os profetas, os apóstolos e muitos homens de Deus, tanto no tempo do Novo Testamento, no Antigo Testamento e até na nossa era moderna, para você poder continuar como homem de Deus, como mulher de Deus, você tem que aprender uma tática muito funcional, muito eficaz. E essa tática é a tática de autoedificação. Ok? Uma tática de autoedificação. Deixa-me ler uma passagem aqui que fala sobre isso. Em Judas, ok? Não Judas Iscariote, mas Judas, Epístola Universal de Apóstolo Judas. No versículo 20, diz que: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Isto diz que edificai-vos a vós mesmos. Claro, aqui pode sugerir a ideia de nós, como corpo de Cristo nos edificar uns aos outros, mas também a conotação também está ligada numa edificação própria. Você tem que aprender a tática. Essa tática é eficaz de saber como se edificar a si mesmo. Saber como conversar consigo mesmo. E geralmente nós conversamos conosco mesmo mais do que com qualquer outra pessoa. Principalmente se você não tem nenhuma amizade mais íntima. Você vai falar, o seu próximo amigo, o seu amigo mais íntimo é você mesmo. Você fala e mente para si mesmo, contra si mesmo, ou dá-se uma promessa falsa. E muita coisa que você promete a si mesmo e você às vezes berra contra si mesmo, às vezes se ofende entre você mesmo. Muita coisa acontece. Não sei se entra ou quê. Mas é verdade que nós precisamos saber como nos edificar a nós mesmos. As palavras que você fala contra si ou por você, para você mesmo, são as palavras que vão se refletir na sua maneira de agir, pensar, ou aliás, agir, ou como se diz? De ser. A sua maneira de ser ou agir. Ok? Então é muito importante sabermos quais são as palavras que falamos para nós mesmos e deixarmos o Espírito Santo nos edificar e sermos as pessoas que agimos na fé e conversamos conosco mesmo na fé. Aprendemos a edificar a nós mesmos. É uma tática muito eficaz para que você consiga ultrapassar desafios, tribulações, angústias. Porque não é bem possível que você não tenha ninguém no momento que você precisa. Pastor talvez não vai te ligar naquela hora que você precisa de edificação. O irmão talvez não vai estar lá perto. A irmã talvez talvez você não terá ninguém com ninguém. Então tem que aprender esse hábito de se edificar a si mesmo na sua santíssima fé. A nossa fé é santa, porque não vem de nós, mas vem de Cristo. É a fé do Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, em Gálatas 2:20. Ok? É Ele que é autor e consumador da fé. Não é da nossa fé, mas é autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Amém. Isso é muito bom. Vamos lá ao nosso intervalo. O pastor está muito animado hoje, senão vai ensinar até amanhecer. Vamos ao nosso breve intervalo e voltamos para dar a continuidade e terminar a nossa aula. Amém?